Olá pessoal, meu nome é Marcos Silva, responsável da Frit no Brasil, e hoje a gente vai bater um papo com Rogério Shimura. Professor, quem é Rogério Shimura? Da onde que ele vem? Olá pessoal, meu nome é Rogério Shimura, eu sou brasileiro, eu sou a terceira geração, desculpa. Eu sou de Atibaia, mas eu estou já mais em São Paulo, né, na capital, do que no interior. Como que o professor começou nessa profissão de panificação? Bom, vamos lá. A nossa família sempre mexeu com alimentação, né? Nós tínhamos, na parte de agricultura, né, meus pais começaram a plantar pêssego e ter criação de aves. E com o tempo, meu pai, dessa criação de aves, montou primeiro a distribuidora de frango abatido, montou um abatedouro. Nós abatíamos 100 mil aves. Isso você não sabia, né, Marcos? Não. Abatíamos 100 mil aves diariamente e exportava para os Emirados Árabes. E fazia o mercado interno também, que era São Paulo e sul de Minas. Mas a família Shimura está no ramo da panificação desde 1946. Na cidade de Mariporã. Então a gente já tem um pezinho lá atrás na panificação. Em 1987, meu pai vendeu a parte dele no frigorífico e montou a sua primeira padaria. Eu sou formado em análise de sistemas, então eu nunca gostei de ficar atrás de uma mesa, atrás do computador. E voltando para Atibaia, depois que eu concluí os estudos, eu comprei a minha primeira padaria. Meu pai já tinha duas. Então, em 87 nós entramos no ramo da panificação. Em 89 meu pai montou a segunda padaria. E em 90, quando eu voltei para Atibaia, 94, ofereceram uma padaria para mim. Eu vendi 2 telefones, para quem é dessa época sabe. Vendi 2 telefones e comprei uma padaria. Valia dinheiro naquela época. Valia muito dinheiro. E o Shimura está no ramo da panificação desde 87, mas a minha primeira padaria sem os meus pais foi em 94. De 94 a 97 nós tivemos uma padaria chamada Padaria Primavera. Depois de 97 vendi a padaria e falei, não quero saber mais de padaria. Mas 2 dias depois estava procurando um ponto para montar a outra padaria. Porque a gente sempre fala que caiu farinha no pé, lascou. Tá no sangue. Tá no sangue já. E como a família desde 1946, então tem essa parte que já tá na veia, já tá no sangue, né? E de 97 a 2004, nós tivemos mais uma padaria em Atibaia. Em 2004 eu recebi um convite para ministrar aula aqui em São Paulo. E aí eu falei assim, também não quero mais saber de padaria. Mas e com esse convite, e aí eu fui num projeto chamado Cozinheiro Cidadão, aqui em São Paulo, numa comunidade. E aí estava tendo um almoço, Marcos. E estava tendo um almoço com os colaboradores, né, com os alunos, mais as empresas que estavam viabilizando esse projeto social. E aí eu participei do almoço, quando estava terminando o almoço, teve uma apresentação dos alunos para a gente, e aí veio uma aluna, me abraçou e começou a chorar. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? E aí veio o coordenador desse projeto e falou assim, não se assuste não, essa aluna, a Márcia, lembro até o nome dela hoje, ela te viu fazendo pão no Norte a Norte, faz muito tempo, e hoje ela faz pão e vende aqui na comunidade e ganha o sustento dela. Porque aí começou um chororô, eu também sou um coração de manteiga, comecei a chorar também, porque é muito prazeroso pra gente ver que uma pessoa está fazendo os pães e está ganhando dinheiro com o que a gente ensinou na televisão. Falei assim, nossa, acho que eu quero isso, eu quero ministrar aula agora. Tinha padaria, eu vim para São Paulo para esse projeto. Desse projeto saiu outras faculdades e universidades ligadas ao setor de gastronomia, né? E a minha matéria era padaria. Então eu fiquei de 2004 a 2012 correndo entre a Embi Morumbi, FMU, Senac. Em 2009 eu recebi o convite do Alex Atala para dar um upgrade nos pães do Dom e fazer o lançamento do Alvedito, da inauguração do Alvedito. E o programa que era para ficar 3 meses, acabei ficando 3 anos. E aí a gente queria montar uma padaria
só que objetivos diferentes. Cada um foi para o seu lado, ele continuou na parte de restaurante e eu vim para a parte de padaria, que é o meu foco. Em 2012 nós abrimos a... 2012 não, 2012 nós achamos o imóvel, fizemos a reforma, 2013, em março de 2013, nós inauguramos a escola, e a escola, a Escola de Panificação, tem 8 anos. Nesses 8 anos já passaram mais de 9 mil alunos do Brasil todo, de norte ao sul, do leste ao oeste. E também recebemos alunos dos Emirados Árabes, Angola, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Emirados Árabes, Japão. América do Sul, antes da pandemia, era a quintal da escola, né? Então, a gente sempre tinha algum aluno de outros países que fazem fronteira com o Brasil. Mas essa ideia de montar a Levan, montar a escola, ela veio da onde? Sei que o professor já dava aulas, mas de onde vem essa vontade de ser professor? Quando 2000, essa área acadêmica que a gente sempre fala que foi de 2005 a 2012, nas universidades, faculdades, a gente viu um nicho de mercado. E a gente falou assim, vamos abrir a nossa própria escola, né? A minha esposa, na época, falou assim, Shimura, nós vamos abrir uma escola e aproveitar que são 6 mil padarias em São Paulo e mais 13 mil no interior de São Paulo. Vamos pegar nesse nicho de mercado e montar a escola para receber os profissionais que já atuam na área, né? Para fazer um upgrade ou uma atualização. Aí nós montamos a escola. Mas quando nós montamos a escola, o perfil furou. Veio futuros empreendedores que queriam montar a padaria para se especializar. De uns 4 anos para cá, o setor mudou muito. E hoje a gente recebe muitos proprietários, empresários, padeiros, né, profissionais que já estão na ativa para se atualizar. Então, o nosso foco era o dono de padaria. Só que no começo veio só futuro empreendedor. E hoje tem uma mescla tanto de futuro empreendedor como os que já atuam na área. Essa formação na área de panificação no Brasil, como é que ela é? Formação de qualquer profissão no Brasil é complicada, né? Infelizmente. Sim. Como é que o professor enxerga a formação de padeiros hoje? É muito complicado, porque se você for na Europa, você sai do ensino médio, você já entra no ensino profissionalizante, né? O Brasil também tem que partir para isso. Tem faculdades, eu acho que é super válido, mas saindo de um curso técnico, você já garante um emprego, né? O curso de padeiro, eu sempre cito esse exemplo que eu escutei e eu acho que é a cara do padeiro no Brasil. O chefe, o confeiteiro, o chocolateiro que a gente sempre fala, anda com aquela doma impecável, aquele toque, né? O chefe confeiteiro já está com aquela doma restilizada, outra cor. E o coitadinho do padeiro, até uns 10 anos atrás, era aquela camiseta branca surrada, o bibico na frente, não se valorizava. Hoje, o intuito tanto nosso, da Levan Escola de Panificação, como outras entidades, é profissionalizar esse profissional que já atua, que sabe fazer, mas não sabe o porquê que a combinação de um açúcar a mais demora mais tempo para fermentar. Ele sabe porque ele aprendeu na vida, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o padeiro. Eu, quando comecei a profissão, eu aprendi com meu pai, que meu pai aprendeu com o padeiro dele, que aprendeu com o tio dele, né? E não existiam escolas profissionalizantes naquela época. Então, e não existia a tecnologia que tem hoje, né? Tanto de insumos como equipamentos, a gente fazia isso aí na raça. Então, o intuito da escola é profissionalizar o setor da panificação. É curioso, porque a gente acaba por falar, né, quando fala da educação, muito de outros países, da Europa. O próprio professor aqui na escola na Levan já teve vários alunos de fora,
Hoje, como é que você enxerga a panificação brasileira comparativamente com aquilo que o professor conhece bem, porque é uma pessoa bastante viajada fora do Brasil? O brasileiro é um grande viajador, né? Então, antes da pandemia, viajava muito e falou assim: olha, eu quero comer aquele pão que tem lá na Ilha da Madeira, que é específico de lá, Bolo de mas caco. bolo de caco. Agora, como é que eu, né, ou outro profissional vai fazer um bolo de caco? Tem que estudar, não é, Marcos? Claro. Para fazer um bom bolo de caco, ou um bom uma focaccia, um bom croissant, você tem que se especializar. Hoje, graças a Deus, existe internet, existe Google, porque há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não existia nada disso, né, Marcos? Então, a gente tem que profissionalizar o setor. E eu acho que o brasileiro, como eu comentei, viaja muito, quer comer aqui no Brasil um bolo de caco. Só que para fazer isso, precisa aprender, precisa estudar. Eu mesmo, a nossa programação em 2020 era estudar na Alemanha, porque sou fã, né, dos pães mais rústicos, pão integral com grãos. O brasileiro está aprendendo a comer esses pães, né? Você mesmo está numa empresa, né, que é também de descendência alemã, não é isso? E a gente já viu os equipamentos que eles têm e a gente fica impressionado. E eu participei de uma feira lá em Stuttgart e eu fiquei deslumbrado a hora que eu vi aquelas máquinas fazendo a modelagem do Bretzel, né? Eu falei assim, não é possível que exista isso. Isso foi 6 anos atrás. E você está dizendo que essa empresa quer trazer essas máquinas para o Brasil para fazer os donuts, né? A Frit hoje é uma realidade, ela está no Brasil. A gente está no Brasil, ela foi comprada pelo grupo Multivac em 2019 e hoje ela faz parte do mercado brasileiro exatamente porque a Multivac estava no Brasil já desde 2009. Então existe uma estrutura e a gente aproveitou e trouxe a marca da Frit, né? Então hoje essa troca de experiências, essa tecnologia que estava acessível lá fora, que no Brasil a gente não tinha tanto acesso a ela, hoje ela está perfeitamente aqui, né? E eu aproveito até esse gancho para lhe fazer outra pergunta. Como é que é essa troca de experiências entre o Brasil e os outros países na panificação? Né? A cultura, a troca de informação, troca de receitas, como é que funciona? Como é que o professor vê alguma dificuldade nesse aspecto? Sim, a gente sempre vê assim, por exemplo, toda receita, toda fórmula que a gente sabe, na França tem aquele croissant maravilhoso. Só que o paladar do brasileiro é completamente diferente do paladar do francês, né? O paladar do brasileiro é aquele um pouco doce, um pouquinho mais doce. A gente que é descendente de oriental, a gente gosta de um doce mais controlado. Aí quando eu fui para o Japão, é uma outra escola também, que a gente não imagina. Por que o japonês fala que tá amai? Amai quer dizer tá a mais. Tá amargo, tá doce. E aí eu fui entender, porque quando a gente fazia a produção, a gente está acostumado com uma quantidade de açúcar. E a gente faz ali e o açúcar não fica doce. Eu falei assim, mas como é que é esse negócio? Eu uso 100 gramas de açúcar, fica doce no Brasil, e eu uso 100 gramas do açúcar aqui e não fica doce. Aí eu fui entender que o açúcar de lá é a base de batata doce. Então o grau de doçura é menor. E a hora que o oriental pega esse doce, que no Brasil é doce, ele não consegue comer. Então a gente vai aprendendo, essa troca de experiência é muito grande. Quando a gente vai em outros países, como o Marcos falou, vai viajando, a gente vai aprendendo. E a gente aprende também aqui no Brasil. Por quê? O Brasil é muito grande. Eu fui no estado da minha esposa é baiana, e fui fazer chimango. Falei, mas tia, o que é chimango? Chimango, na verdade, é um pão de queijo sem queijo e com erva doce. Para quem gosta, é um prato cheio. E aí eu falei assim, tia, eu quero aprender a fazer o chimango. Então vem aqui, vamos fazer. Um prato raso de polvilho. Falei, mas tia, que prato raso é esse? É esse daqui. E se mudar? Eu não sei, tem que ser nesse prato. 3/4 de xícara de leite. Tia, desculpa, o que é 3/4 de xícara?
Aí eu falei para minha esposa, Carla, eu vou até o centro da cidade, vou comprar uma balança, tudo que ela for fazendo eu vou pesando antes e vou anotando. Foi aí que a gente começa a descobrir as receitas que são enormes aqui no Brasil, e como em Portugal cada região tem o seu pão específico, aqui no Brasil também tem, né? Então é uma viagem que a gente faz aqui no Brasil que é impressionante, esse descobrimento de sabores, aromas que a gente tem na panificação brasileira. E a gente tem uma panóplia de ingredientes aí diferentes no Brasil que poucos países se dão esse luxo, né? O professor falou um pouquinho de uma coisa que ficou aqui no ouvido. De uns 4 anos para aqui, a panificação brasileira tem mudado bastante, né? Como que você enxerga essa mudança da nossa panificação? A gente vê hoje muito mais pão artesanal, muito mais pão de fermentação longa, natural. Como é que você enxerga isso aqui no Brasil? O brasileiro está partindo para a saudabilidade, que é um produto com menos conteúdos, como é que chama? Com aditivos. O que a gente sempre fala aqui para o aluno é que um bom pão é feito com técnica e ótimos ingredientes, juntamente com os equipamentos corretos. Não adianta fazer um pão com muito fermento, que aí eu falo para você que dá aquela azia, aquela queimação. O pão de fermentação natural, a gente cultiva o nosso próprio fermento e você não tem aquela escala grande, você tem aquela quantidade que você vai produzir por dia. A mentalidade do panificador, do empresário ou do padeiro tem que mudar um pouquinho, porque o que acontece hoje no dia a dia da padaria? Eles colocam muito fermento. Se o mesmo pão francês, ou se o mesma broa de milho, pão de milho, um pão sovado, se você reduzir a quantidade de fermento comercial e alongar essa fermentação, o pão sai perfeito e não dá aquela queimação. Então, se a gente souber utilizar muito bem o fermento, a gente consegue obter um ótimo resultado do produto. Tanto de saudabilidade, porque quanto mais tempo você alonga a fermentação, você tem o melhor sabor do trigo, e também já aumenta as outras funcionalidades de um pão com fermentação natural, né? Que saudabilidade, as fibras que são mais digeridas, então aumenta demais. Então, se souber dosar a fermentação comercial, você consegue obter ótimos produtos. Mas você enxerga que é compatível essa quase que uma dicotomia, não é, entre um pão um pouco mais artesanal, com menos fermento, mas que é feito em escala industrial, né? Principalmente em São Paulo, a gente tem padarias que são verdadeiras indústrias, né? E um pouco pelo Brasil afora todo, a gente tem padarias gigantes. Essa produtividade consegue se fazer em escala industrial um produto mais saudável? Sim, consegue, mas desde que você tenha organização na sua cozinha. Por exemplo, eu posso fazer uma massa de um pão com fermentação comercial, reduzir a quantidade de fermento e alongar quando? Colocando numa caixa ou colocando numa embalagem plástica e lacrando e deixando dentro da câmara fria, mantida a 4 a 5 graus. No dia seguinte, já ficou fermentando, entre aspas, durante 24 horas. No dia seguinte, porciona-se, modela e depois assa. Então, esse já aumenta o tempo de fermentação. Da escala, não dá para falar que dá para fazer uma escala tipo essas fábricas de pães industriais. Isso não dá. Mas uma boa padaria, tendo organização, você consegue sim ter um bom produto. Bom, mudando um pouquinho o foco, professor. A gente falou da escola, a gente falou do seu passado e o seu futuro. Quais que são os próximos projetos, novas Levans aí pelo Brasil fora? A Levan só existe uma, que é aqui em São Paulo, né? A gente recebeu várias propostas para abrir outras unidades em São Paulo, mas tem uma peça que é fundamental aqui dentro da escola, que é a pessoa do Shimura. A pessoa do Shimura não dá para dividir e ficar correndo todas as outras unidades, né? Então, o projeto aqui da escola, agora a escola ampliou, né, mesmo durante a pandemia. Coragem. Professor, obrigado. Tem muita coragem. Foram 3 meses aqui, 4 meses o ano passado que nós ficamos fechados,
E esse ano também, mais 3 meses, a gente está retornando às aulas presenciais com os devidos cuidados, né, de distanciamento, álcool em gel, sempre máscara, né? A escola tinha 500 metros quadrados, 4 salas de aula. Agora nós partimos para mais 500, então totalizamos 1.000 metros quadrados aqui na nova Levan Escola de Panificação, sendo 7 salas de aula. Uma das salas de aula é própria para fazer croissant, então não tem fornos lá dentro dessa sala e é mantido a 16 graus com 50.000 BTUs de ar-condicionado naquela sala. Fora as salas, a gente tem um auditório para 50 pessoas, né? Mas agora a gente está colocando só 30 pessoas nesse auditório. E a gente também, desse complexo que a gente tem sala de reunião, biblioteca, tem uma sala para fazer gravações, e que vai ser junto com a biblioteca, né? O que a gente também está no crescimento do Shimura, da Levan Escola de Panificação, são 2 cozinhas chamadas que é Dark Kitchen, onde o aluno ou outra empresa pode locar, utilizando todos os utensílios e equipamentos que a gente tem aqui, né? Então, na escola mesmo são 4 salas de aula, mais 2 salas para Dark Kitchen, né? Para locação de salas. O professor aí na sua resposta mencionou a questão da pandemia. Atrapalhou muito a escola? Sim, demais. Por quê? Nenhuma escola de renome internacional optou por um online. A gente poderia ter ganho muito dinheiro em cima disso. Mas tirar o ponto de véu, o tato, não dá para você falar no online, olha, esse é o ponto. Então a gente teve que segurar as aulas, a gente não optou por um online, principalmente os cursos, todos os cursos nossos são 100% mão na massa. Então atrapalhou bem esses 7 meses, quase 8 meses parado nesse intervalo, né? Agora que a gente está retomando, julho a escola está bem cheia. Se Deus quiser, é pouco tempo agora, né? Sim, com certeza. Já está todo mundo sendo vacinado e vai passar rápido. Professor, conta um pouquinho aí, já soube aí de um projeto novo com a Band. Conta um pouquinho pra gente aí, venda aí. Bom, foram muitas coisas que aconteceram nesse período dessa pandemia. Uma delas foi a ampliação da escola, né, como a gente tinha comentado. Aí veio a emissora, a Band TV, veio e falou assim, a gente queria fazer um programa de padaria, né, onde você faça algumas receitas. Eu falei assim, olha, canal de receitinha tá cheio por aí, mas eu quero fazer um programa com entretenimento onde eu receba convidados. Falei, mas como seria isso? Olha, a gente vai fazer da seguinte forma, eu dei a sugestão para eles, aí foi levado para a direção. O Shimura recebe convidados aqui na escola, que o estúdio é aqui mesmo, na própria Levan, aonde vai contar um pouco da história do cotidiano da padaria que foi convidada. Então nós já fizemos com o Toninho da Basilicata, que são os irmãos e os primos que tocam uma operação de 107 anos, o Luiz da Vilagrano, que tem 40 anos de panificação. Recebemos esses dias agora o Wagner da Saint Germain, que tem só peso pesado. Só gente calibrada aqui. E recebemos também o seu Rui da Portugália, que é um case de sucesso, que não entrou para o Guinness, mas ele vende 3.200 ele tinha contado que não foi no auge, vendeu 3.269 x-salada por dia. Você imagina o que é isso? E por dia não é 24 horas não, porque a padaria dele funciona das 6 da manhã às 22 horas, ou seja, quase 18 horas de venda ao público. Ele fala assim que vende x-salada desde as 6 da manhã. Que desafio. E aí a gente está recebendo esses convidados aqui na escola e falando um pouco. A gente faz uma fórmula, e principalmente, por exemplo, se eu recebi o Rui da Portugália, que ele vende x-salada, aí eu vou fazer um pão de hambúrguer, não para comparar com o dele, mas para enriquecer mais ainda esse episódio que a gente está gravando.
E agora a gente fez o lançamento do canal, a diretoria falou o seguinte: Shimura, está super aprovado do seu jeito, agora a gente quer mudar um pouco. Falei, o que vocês querem fazer? Aquela segunda sugestão que você deu, vocês aceitaram? Vamos fazer dessa forma. Então, agora, o primeiro bloco do programa, do episódio, a gente faz na padaria e o segundo bloco faz aqui dentro do estúdio. Então, enriquece muito mais ainda o setor da panificação. E a gente vai convidar vários empresários do setor da padaria, principalmente agora que nós estamos em São Paulo. Mas também o segundo plano, a segunda temporada, é a gente correr o Brasil inteiro. De norte a sul, de leste a oeste, conhecendo peculiaridades de cada padaria, de cada empresário, né? Então enriquece muito, muito o setor da panificação. Porque hoje nós somos quase 70 mil padarias no Brasil, né? Formalmente. Né? Muito legal. Esse teu percurso todo, professor, de dono de padaria, apresentador de programa, Obrigado. Essa contribuição que o professor fez aí para a indústria de panificação brasileira, ela com certeza te ajudou muito a que em 2017 viesse o prêmio de melhor padeiro de São Paulo, 2018 melhor das Américas, 2019 finalmente na Rússia melhor padeiro do mundo. Sim. Como é esse reconhecimento, professor? Olha, quando 2019 foi tão engraçado que eu estava ministrando aula de manhã e a gente tinha várias atividades na feira, na FIPAM. E o presidente do sindicato falou assim, do seu Antero falou assim: Shimura, a gente vai, o seu currículo já foi, como você foi o melhor das Américas 2018, o seu currículo já foi para a final de 2019 como melhor do mundo. Eu falei, tá bom, mas como é que é essa avaliação? Essa avaliação é feita por entidades no mundo inteiro, aonde o profissional que ganha é o que tem feito pelo setor da panificação nos últimos anos, ou no tempo de trabalho que você está fazendo. E, Shimura, você é um forte candidato porque a família de 1946 trabalhando no setor da panificação. Você é um grande divulgador da arte da panificação, e não só da arte, mas também das técnicas que envolvem um profissional que está começando ou um profissional que já está nativo. E aí eu estava ministrando aula de manhã e a gente tinha muitas atividades, porque foi no mesmo... O resultado saiu no primeiro dia da FIPAM. E eu lembro que eram 7h30 da manhã, a gente já estava chegando para ministrar a aula, preparando a aula, e aí toca o telefone e eu vejo assim, seu Antero. E falei, o seu Antero deve estar querendo fazer mais alguma coisa na feira. Porque a gente tinha atividades de manhã na escola, então até o meio-dia ficava na escola, e saía meio-dia da escola e já ia direto para a feira. E a gente tinha várias atividades dentro da feira, no próprio stand do sindicato, no meu stand, nos stands parceiros da escola, e a gente ficava pipocando a cada 40 minutos, estava em cada stand. E a hora que eu recebi a ligação de manhã, eu falei, seu Antero deve estar querendo colocar eu em algum outro lugar. Aí falou assim, Shimura, eu quero parabenizar você. Eu falei, por que, seu Antero? Você foi eleito o melhor do mundo. Eu estava pisando em ovos, porque é muito gratificante para a gente, né? E foi anunciado na feira. Marcos, eu não conseguia ir no banheiro. O assédio é assim, o carinho que o público tem com a gente, né, comigo. Porque, não, Shimura, não sei o que, acompanho você desde aquela época do Norte a Norte, da época que você fazia Padaria 2000, Panificação Brasileira. E a gente vê o carinho que o público tem com o Shimura na panificação. E aí tem um pessoal que trabalha comigo que falou assim, Shimura, você tirou quase 40 fotos em 5 minutos. Sabe o que é isso? Eu falei, não sei, mas eu só sei que eu quero ir no banheiro, que eu preciso ir no banheiro. E aí o assédio foi tão gostoso, foi tão bom, e esse carinho é muito gratificante, né? Merecido com certeza por tudo que o professor faz pela nossa panificação e por todo o conhecimento que transmite aí para o público em geral e para os seus alunos. Resta aqui no final lhe agradecer por esse bate-papo e nos dar a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a sua história. Sim, eu quero agradecer a todos vocês, eu agradecer o convite do Marcos,
porque a gente quer passar conhecimento, né? Independente de ser empresário, panificador ou futuro empreendedor, porque a panificação no Brasil cresce demais. A gente sempre tem estudos, a gente sabe de relatos. O Brasil ainda tem muito para crescer no setor da panificação. O brasileiro ainda não é um grande consumidor de pão, né? Então, o OMS pede que a gente consuma 62 quilos per capita. A gente consome 33. Então, tem um gap muito grande. E se a gente for regionalizar, o Norte e o Nordeste consomem menos. Então, um grande mercado. Já o Sul-Sudeste tem um potencial gigantesco para chegar nessa margem, né? E a gente agradece muito o convite e a todas as pessoas que estão assistindo, né? Porque a gente não sabe o alcance que tem, mas a gente sabe que é gigantesco hoje as mídias sociais, né? Mas eu que agradeço e faço convite para quem está assistindo, venha conhecer a Levan Escola de Panificação aqui em São Paulo, na Rua Domingos de Moraes, 2036, aqui na Vila Mariana. Ótimo. Obrigado. Pessoal, foi isso. Obrigado aí por assistirem. Não se esqueçam de seguir o www.paixãopelamassa.com.br. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.